Então, queridos, boa noite para quem já chegou, para quem vai chegar aí quando a gente começar, e para quem vai ver o vídeo depois, uma turminha que vê o vídeo depois. Então, a gente vai seguir, né, no nosso capítulo longo, 16, que nunca termina, é o último, parece que a gente não quer terminar. Hoje a gente vai seguir um pouco, que eu vou trazer um tema. Hoje a gente vai dar um foco um pouquinho no corpo sutil, assim, nesse corpo que é a base para o Tantra. No Tantra, a gente não vai trabalhar com o corpo, uma realidade grosseira, a gente vai estar se conectando com uma realidade mais sutil. E aí, a gente também vai trabalhar com o corpo mais sutil. Então, eu trouxe para a gente hoje uma meditação para a gente fazer, que é a porta de entrada para as práticas do Tantra, assim, que trabalham o corpo sutil, que é as 9 respirações purificadoras. Então, a gente vai fazer como a nossa prática hoje. Eu trouxe o vídeo do Tenzin Wangyal Rinpoche, a gente vai usar essa abordagem dele, porque tem várias formas de fazer essa prática das 9 respirações, mas a gente vai fazer com o Tenzin Wangyal Rinpoche, que ele já tem dado isso aqui no Brasil, ele já deu vários retiros e ensinou, e esse vídeo está com tradução em português, né? E é simples também, não tem muita elaboração, porque tem outras práticas, outras tradições que fazem um pouco mais de elaboração no processo de fazer essa prática. E a gente vai dar uma olhadinha nesse corpo, fala e mente Vajras, que a gente acessa para a prática, precisa acessar para a prática do Tantra. Eu vou pegar o texto da Francesca Fremantle, um que a gente já estudou sobre os 3 kayas. É aquele um capítulo que eu digitei, que a gente já viu ela falando um pouco né, do padrão triplo, que a gente vai olhar tanto o padrão triplo na dimensão última, que é o Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, como na realidade mais grosseira, o nosso corpo, a nossa energia, a nossa fala e a nossa mente. Grosseira, né? A mente incorporada aqui, a mente do ser consciente. Então, a gente vai dar uma olhadinha, ela vai falar sobre o corpo Vajra, como é que a gente que a gente vai utilizar para a prática do Tantra, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha nisso. Aí depois eu vou trazer um vídeo do Mingyur Rinpoche, ele falando como é que a meditação transforma o cérebro, ou seja, como é que o aspecto grosseiro e sutil se interligam nessa prática do Tantra, porque na prática do Tantra a gente está lidando com o corpo sutil. A gente já vai estar trabalhando num nível mais sutil de prática. Uma realidade mais sutil, que a gente vai ver, vai ter percepção pura, a gente vai imaginar a deidade, que é a estágio de geração, e a estágio de completude, a gente vai acessar a dimensão mais sutil ainda. Mas aí a gente vai só para a gente ter assim, algumas noções, né? Que, claro, que o Tantra é muito complexo, muito profundo. Se a gente fosse puxar o fio, tem muita coisa. Eu mesma não tenho, assim, ainda estou aprendendo um pouquinho esse processo, assim, né? Então, mas só para a gente ter uma noção, que era a finalidade desse capítulo, né? Vamos apresentar um pouco essa dimensão, né? Sabendo que o foco principal da prática do Lama Long Wallace é o Dzogchen, que já é a culminância do processo, né? Mas, como ele diz, a gente não tem como praticar os outros se a gente não tem a base, a fundação dos caminhos anteriores. Então, a gente precisa se conectar com todo o caminho, o espectro do caminho, assim, né? A gente precisa já ter essa fundação, né? Ter essa compreensão e um pouco de contato direto, assim, de experiência, né? Com a nossa dimensão mais sutil, né? Todas as etapas, né? Do Hinayana, do Mahayana, aí do Tantra, aí os vários estágios do Tantra, e aí o Dzogchen, que é a culminância. Né? Só para a gente ter uma noção, assim, se situar um pouco, né? Nos ensinamentos. Então tá, então hoje é mais ou menos o que eu previ para hoje. Se der, a gente lê a última parte do texto. Se não der, a gente deixa para a próxima sessão, que aí a gente ainda faz isso, certo? Vamos lá, então. Então, vamos começar com as preces, aí depois eu faço a introduçãozinha da prática da meditação que a gente vai fazer hoje, das 9 respirações, tá bom? Aí a gente segue, estuda o vídeo do Mingyur Rinpoche e vê o que acontece, dependendo aí do tempo que dá para a gente. Então tá, eu vou fechar os microfones e depois eu abro. Então a gente começa trazendo a nossa atenção para o momento presente, entrando em contato, deixando que a nossa consciência ilumine todo o nosso corpo, sentado aqui agora, onde a gente estiver. Deixa que a consciência repouse agora no corpo. Sente, né, o apoio do elemento terra, onde você está sentado. E à medida que a respiração vai se acalmando, deixando que a mente também
Abra espaço para o nosso estudo, solte as preocupações, as histórias, completamente presente ao corpo, a nossa respiração e o espaço da nossa mente. A gente então se abre para a nossa prática, para encontrar as três joias. O Buda como a lucidez espelhada pelos nossos mestres, o Dharma como os ensinamentos que a gente vai receber hoje, e a Sangha como aquele que, os nossos amigos que nos apoiam nesse caminho, que são os nossos lamas e também os nossos amigos espirituais, né? Família Vajra. Todos nós aqui. Então a gente se sente em comunidade, é mesmo que de forma virtual, a gente se sente junto, a gente sabe que nós estamos juntos nesse caminho. Então, diante de Guru Rinpoche, a gente então inicia as nossas preces aspirando, né, realizar a mesma mente de Guru Rinpoche, que é a nossa verdadeira natureza. Então a gente lembra das facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano, que são extremamente difíceis de encontrar. A gente se alegra, se dá conta da preciosidade que é ter a gente ter todas as condições para a gente praticar, físicas, mentais, ter encontrado o Dharma está vivo, ter encontrado os professores que estão praticando, estão realizando o Dharma, nos conduzindo, né, para a gente seguir esse caminho também. Então, a gente se alegra com essa condição, pois muitos e muitos seres, mesmo no reino humano, não têm essas condições para praticar hoje. Basta a gente lembrar quantas pessoas estão em sofrimento agora, extremo sofrimento, ou então completamente distraídas. Aí a gente também se lembra de todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente se lembra da impermanência, de que todos os fenômenos surgem de causas e condições, e quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então, toda a nossa condição aqui agora está sujeita a mudanças, nosso corpo, nosso ambiente, nosso lugar, nosso país, nosso planeta. Então, a gente não perde tempo, a gente aproveita cada momento para a nossa prática. A gente também se lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente se lembra da interdependência, da lei de causa e efeito. Todos os fenômenos se interconectam e causam consequências. Então, a gente se dá conta de que a nossa experiência interior ela é moldada pelo que acontece ao nosso redor, pelo que acontece no nosso corpo, na nossa mente. E a gente se dá conta de quão é importante as nossas próprias ações, as consequências que elas geram. Então, aquilo que a gente pode lidar diretamente é com as nossas ações. Então, a gente cuida de praticar virtude, evitar a não virtude para trazer benefício a nós mesmos e aos outros, e para não gerar confusão ao nosso redor. E aí a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. A gente se lembra da natureza do sofrimento. Enquanto a gente estiver operando com apego, aversão e ignorância, nós vamos colher sofrimento. Essa é a mente do samsara. E a gente se dá conta de que a gente não precisa seguir com essa operação. Que esse é um obscurecimento que se interpôs na nossa mente, que ela é livre e ampla, mas operando com um senso de dualidade, se apegando, se fixando a um eu separado do outro, do mundo. Aí a gente gera as aflições mentais, que fazem surgir as ações negativas, que geram sofrimento. Então, essa é a roda do samsara. A gente já entendeu esse processo. A gente sabe para onde a gente vai olhar. A gente vai olhar para a nossa própria mente, para liberar ela desses padrões kármicos, dessa ignorância que não reconhece sua verdadeira natureza. Então, com essa motivação, ao nos recordar disso, a gente faz o voto
de realmente a gente renunciar a essa inteligência, renunciar ao samsara. E a gente se voltar para o Dharma, para a verdade. Então, é com essa motivação que a gente pratica. E a gente lembra que essa é a condição nossa, mas é a condição de todos os seres, todos aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que a gente não conheça mais profundamente, todos os seres do nosso país, do nosso planeta, eles têm o mesmo potencial. Então a gente aspira que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Vai ser o surgimento das qualidades incomensuráveis, quando a gente começa a entender a nossa condição, surge amor naturalmente, compaixão, a Bodhi, a semente da Bodhicitta. Então, com essas aspirações, então a gente está pronto para tomar refúgio. Refúgio nas três joias, para a gente seguir um caminho de verdadeira transformação, para benefício de todos os seres, que é a Bodhicitta. Então, no Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sukhi chodam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gi personam kim drola pentir sangue drupar shom Sangye chodam sukhi chodam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gipe sonam kindrola penchir sangye drupar show. Então, a gente faz agora a prece 7 linhas, evocando a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, nos concedendo bênçãos para que a gente possa abrir, né, a nossa mente, realizar a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da natureza de Guru Rinpoche. Então a gente pede as bênçãos com a prece das 7 linhas. Pede a presença de Guru Rinpoche, as bênçãos, não só para nós, mas para todos os seres que a gente imaginar. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum, Orgen Yogi Nujan Sam. Pema Gesardon Pula, Yasente Guinho Druni, Pema June Jesudram, Kudu Kandro Mampe Kor, Kiki Jesu Dadru Ki, Jenge Lopti Sheksu So, Guru Pema Sidi Hum. O orgulho no jansam, pema gesar dom polam, yatsen chaginho drunim, pema june jesudram, kudu kandro mampe kur, kiki jesudandru kim, Jinge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum. Com as bênçãos de Guru Rinpoche, a gente vai iniciar a nossa prática hoje. Hoje a gente vai ficar por aqui. A gente vai iniciar a nossa prática.
Então, queridos, deixa eu abrir aqui o microfone, só caso vocês queiram fazer uma pergunta, mas eu vou só conversar um instantinho sobre o que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer, considerando que a gente está falando, né, tratando do Tantra ainda, a gente vai, então, ser apresentado, a gente vai fazer junto a prática das 9 respirações. Essa prática das 9 respirações é como se fosse assim, a porta de entrada das práticas do Tantra. O que a gente vai fazer contato com o nosso corpo sutil, onde tem os canais, os 3 canais, onde depois tem o lung, a energia, onde tem os nadis, e os nadis que são os canais, né? As gotas que são como se fossem os pontos da nossa própria consciência, né? Que permeiam esse nosso corpo sutil. Então a gente vai fazer essas novas respirações. A gente vai usar eu queria só primeiro, se vocês tiverem um papelzinho aí, um guardanapo, papel higiênico para limpar o nariz, só para a gente, caso o nariz não esteja limpo, limpem o nariz, certo? Enquanto isso, eu vou, eu vou mostrar aqui o quadrinho dos 3 canais. Então, nessa prática, a gente vai a gente vai limpar os 3 canais sutis, né? A gente vai entrar em contato. Claro que a prática tem um movimento grosseiro, que é o próprio movimento da respiração no nosso corpo, mas tem uma visualização sutil que a gente faz junto. Então, no vídeo que a gente vai fazer, eles trazem a animação dessa visualização que a gente deveria estar fazendo enquanto a gente está fazendo a prática. Mas só para a gente se conectar, tem o canal central, azul, que vai lá desde o topo da cabeça até abaixo do umbigo, e nesse lugar aqui ele se encontra com os 2 canais laterais, que é o canal vermelho direito, ou desculpa, o canal branco direito, porque ele está invertido a imagem, né? Só para vocês verem. Então, do lado direito é o canal branco, que é esse aqui, no nosso lado direito é o canal branco, que ele se junta aqui, sai do canal central e passa por trás do crânio e vem para a nossa narina, sai pela frente na nossa narina. Tem o canal esquerdo, que é vermelho, que também se une no canal azul aqui embaixo, passa por trás dos olhos e vem na frente do nossa narina esquerda, que é o vermelho. Então, esses 3 canais simbolizam o movimento da energia grosseira que está operando no nosso corpo. As 2 energias, o apego e a aversão, são representados por esses canais coloridos. A aversão, o canal branco direito, todas as energias ligadas à aversão, raiva, irritação, está ligado ao canal direito, branco. As energias de apego, tudo que a gente não quer, está ligado a esse canal branco direito. Tudo que a gente quer, tem apego, está ligado ao canal esquerdo vermelho. Então, as energias de fixação, de apego, e essas 2 energias é que nos mantêm presos em samsara. E, além desses 3 canais, na anatomia do corpo sutil, tem milhares de outros canais que passam dos chakras. Em cada ponto aqui tem os chakras, né? No coração, na garganta, na testa, na coroa, é os centros de energia. Então, a gente não vai estudar o corpo sutil, mas a gente vai dar uma olhadinha rápido assim só. Então, quando a gente está trabalhando com Tantra, a gente trabalhando nós estamos trabalhando entrando em contato com esse corpo sutil nosso, né? Está representada por esses canais. E a gente começa liberando as 3 energias mais grosseiras, que é a energia da raiva, da aversão, que está representada pelo canal branco, do apego, da fixação, que é representada pelo canal vermelho, e da ignorância, que está operando agora, porque a gente está com a mente dual, está operando no canal azul, ignorância, dúvida, né? Confusão, representada, ela está no canal azul. Então, a gente vai limpar os 3 canais nessa prática. E a gente vai seguir a instrução. Ele vai começar limpando o canal direito, branco. Ele vai estar na nossa frente, então ele vai estar com o lado direito dele, parece para nós o lado esquerdo, mas a gente vai trabalhar tudo com o lado direito. Quando ele falar direito, é direito, nosso direito, certo? E aí ele vai usar um mudrazinho na mão, que é o polegar tocando na base do dedo indicador. Se diz que esse dedo indicador tem o canal dos obscurecimentos. Então, o canal, quando a gente vai limpar, a gente vai começar a limpar deixa eu abrir, tá liberado o microfone, viu? Então, a gente vai usar sempre esse mudra assim, ó. Quando a gente for usar a mão direita, o polegar toca
a base do dedo anelar, e a gente vai usar esse dedo para fechar a narina, certo? Então, quando a gente vai limpar o canal direito, a gente vai começar fechando a narina direita, porque a gente vai inspirar pelo canal esquerdo. Aí depois a gente vai fechar o canal esquerdo e vai expirar pelo canal direito, limpando o canal direito. A gente vai fazer 3 vezes o mesmo lado. Inspira pelo canal esquerdo, aí fecha o lado esquerdo, sempre com a mão direita, porque está limpando o canal direito. Aí a gente expira limpando o canal direito. Depois que a gente fizer 3 vezes com o canal direito, a gente vai fazer a mesma coisa com o canal esquerdo. A gente vai pegar a mão esquerda, bota o dedo anelar, o polegar no dedo anelar, na base do dedo anelar, e aí você vai fechar a narina direita, porque a gente vai inspirar agora pela narina direita, fecha a esquerda, né? Veja, limpa, expira pela narina direita e aí muda a posição e expira pela narina esquerda, que a gente está limpando o lado esquerdo, que é a mão que a gente está usando. Aí, mesma coisa. Inspira, depois fecha a outra, por onde inspirou, e expira pelo que está limpando. Certo? 3 vezes. Então, limpou o direito, limpou o esquerdo, e agora a gente vai limpar o central. Aí a gente vai inspirar vai inspirar pelas 2 narinas, aí como se a inspiração entrasse pelos canais laterais, descesse, se juntasse lá na base, e quando a gente expira pelo canal central. Imaginando que está expirando pelo canal central e liberando a confusão, a ignorância. Então, é dessa forma. No vídeo vai estar bem legal, porque ele vai mostrar a animação da inspiração entrando, como se fosse uma inspiração verde, a luz verde, purificação, entra. Quando a gente inspira, aí a gente pode fazer a visualização, que seria imaginar, mas aí vocês fazem depois com calma, porque vocês vão ver no vídeo, mas depois vocês unem o movimento com a visualização, de imaginar que a luz verde está entrando, a luz de sabedoria a sabedoria que vai purificar aquele canal, vai entrar, certo? Por exemplo, a gente vai limpar o canal direito, então a gente fecha, a gente inspira pelo canal esquerdo. Aí imagina que a luz tá entrando, a luz verde está entrando pelo canal esquerdo, vai até lá a base. Quando chega na base, ela passa para o canal que vai ser limpado. Essa luz que entrou pelo canal oposto vai limpar o outro canal. Então, ela sai. Ela lá de baixo vem e expulsa a confusão daquele canal. Certo? Aí vocês vão ver que na animação tem todo esse processo ele mostra assim, a animaçãozinha de como se a respiração estivesse entrando no nosso corpo. É como se a gente iria imaginar isso, né? Assim, está imaginando que essa luzinha verde está entrando e está passando de um canal para o outro. Então, ela entra por um canal e sai pelo outro limpando. Depois, ela entra pelo outro canal que já está limpo, sai por aquele que a gente está querendo limpar. Depois, a gente entra pelos 2 canais e eles se juntam lá embaixo e aí sobe limpando o canal do meio branco. Certo? Então, essa é a prática das 3 respirações, bem importante. Depois eu vou mostrar um videozinho, uma aplicação prática no nosso dia a dia, assim. A gente pode usar essa meditação, tá bom? Então, vamos fazer? Já limparam os narizinhos? Não se preocupe de se sair alguma coisa na hora que estiver expirando. Depois limpa, não tem importância. Então, já limpa agora. Então, vamos fazer. Bem? Essa prática é bem útil, assim. Principalmente quando a gente está em retiro, e no nosso dia a dia, se a gente estiver muito agitado, com muita confusão, a gente pode fazer essa prática para liberar nossas energias. Se a gente está contactando com muita raiva, então vamos limpar o canal branco. Vamos limpar o canal branco. Se está com muito apego, vamos limpar o canal vermelho. Se está muito confuso, com muita dúvida, limpa o canal azul. Certo? Mas o legal é fazer as 3. A gente sempre faz, como se estivesse limpando os 3 venenos. Mas a gente pode focar em um, caso a gente esteja contactando aquele veneno bem claramente, assim, na nossa energia. Assim. Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar o vídeo, tá bem? Então, se preparem, a gente senta em meditação. Quem vai nos mostrar essa própria meditação é o Tenzin Wangyal Rinpoche. Sim, eu esqueci, ela vai começar, não começa diretamente com a prática, começa com os 3 refúgios. Só que, vou voltar aqui, ele começa essa prática com os 3 refúgios internos. A gente não faz o refúgio externo, no Buda, no Dharma, na Sangha? Quando a gente começa a trabalhar com o corpo sutil, a gente começa a fazer também refúgio no corpo sutil, que é o refúgio nos canais,
que está também ligado ao nosso espaço, o espaço interno, que é o espaço ilimitado, porque não tem interno e externo, na natureza última. Aí depois a gente faz o refúgio na fala, que seria nos ventos, está ligado à nossa consciência iluminada, na luminosidade, e refúgio na esfera de luz, no calor, no tiglé, que é a manifestação da compaixão que surge. Então, a gente vai tomar refúgio nos canais, nos ventos e na esfera de luz, que é a anatomia sutil da nossa manifestação. Tá bom? Então, a gente vai começar com os 3 refúgios internos. Aí ele começa a prática, tá? Vou pegar o vídeo aqui que eu já perdi aqui agora. Então, vamos lá. Sentem em meditação e vamos sentar. Canal. O centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo, é a origem da qual surgem as qualidades positivas sem exceção. É a vastidão, dentro dos 3 canais e dos 5 chakras. Tomo refúgio neste corpo de vazio. Tomou refúgio nos canais. Agora vamos tomar refúgio na energia. No Lung. Vento. Todas as nuvens reunidas de sofrimento e miséria são completamente dissipadas pelo vento da sabedoria, revelando a vastidão não elaborada primordialmente pura do céu. Tomo refúgio neste corpo de luz. Esfera de luz. Do pavilhão das 5 luzes da sabedoria, raios das esferas não duais de luz emanam, clareando as teias da escuridão da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. As 9 respirações de purificação. Na prática das 9 respirações de purificação, nós removemos os 3 venenos raiz da raiva, apego e ignorância. Trazendo o foco para a nossa respiração, conduzimos o vento sutil ou lung através dos canais internos do corpo, resultando numa profunda liberação dos venenos e, deste modo, dando suporte para que o praticante se conecte com a consciência aberta. Para iniciar a prática das 9 respirações, sente-se simplesmente com as pernas cruzadas e a coluna reta. Seu peito está aberto e o queixo levemente retraído para alongar a parte de trás do pescoço. Agora, imagine 3 canais de luz em seu corpo. O canal central começa 4 dedos abaixo do umbigo e se ergue direto através do centro do corpo, abrindo-se na coroa na cabeça. Este canal de luz é azul, como um céu claro de outono. Quanto ao diâmetro, imagine-o do tamanho do seu polegar. De cada lado do canal central, há 2 canais laterais mais estreitos, um canal branco à sua direita e um canal vermelho à sua esquerda. Os 3 canais formam uma junção 4 dedos abaixo do umbigo. A partir desta junção, os canais laterais se estendem ao longo do corpo, um de cada lado do canal central. Quando se aproximam do alto da cabeça, ao invés de se abrirem na coroa como o canal central, eles se curvam para a frente sob o crânio, passam por trás dos olhos e abrem-se, um em cada narina. O canal direito, branco, abre-se na narina direita e representa a energia masculina e os meios hábeis. O canal esquerdo, vermelho, abre-se na narina esquerda e representa a energia feminina e a sabedoria. À medida que você se acomoda no suporte de sua postura, conecte-se com a quietude do seu corpo. Ouça o silêncio interior. Conecte-se por um momento com o espaço aberto da sua mente, livre de pensamentos. Com a primeira série de 3 respirações, removemos o veneno da raiva, liberando-o através do canal direito branco. Com a segunda série de 3 respirações, removemos o veneno do apego, liberando-o através do canal esquerdo vermelho. Com a terceira série de respirações, removemos o veneno raiz da ignorância, Aguarda um pouquinho para começar. liberando a Já dúvida ela e a vai falta de começar. confiança através do canal Só central explicar. azul. Primeira série de 3 respirações. Removendo o veneno da raiva, liberando-a pelo canal direito branco. Na primeira série de 3 respirações,
Erga a mão direita, pressionando com a ponta do polegar a base do dedo anular e feche a narina direita com este dedo. Inspire profundamente pela narina esquerda. Imagine que uma pura luz verde de cura flui pelo canal esquerdo vermelho até a junção abaixo do umbigo. Troque a mão de lado e feche a narina esquerda. Expire, imaginando que o vento sutil flui através do canal direito branco, removendo o veneno da raiva que se dissolve no espaço com a expiração. Repita isso por 3 respirações. Sinta que o canal direito branco torna-se cada vez mais claro, luminoso e aberto. Segunda série de 3 respirações, removendo o veneno do apego, liberando-o através do canal vermelho esquerdo. Agora traga a mão esquerda para cima, com o polegar pressionando a base do dedo anular, feche a narina esquerda com este dedo. Inspire profundamente pela narina direita. Imagine uma luz pura verde de cura que flui pelo canal direito branco em toda a extensão até a junção abaixo do umbigo. Troque a mão de lado, feche a narina direita. Expire, imaginando que o vento sutil flui através do canal esquerdo vermelho, limpando o veneno do apego que se dissolve no espaço com a expiração. Repita isso por 3 respirações. Sinta que o canal vermelho esquerdo torna-se cada vez mais claro, luminoso e aberto. Terceira série de 3 respirações, removendo o veneno raiz ignorância, liberando a dúvida e a falta de confiança através do canal central azul. Agora inspire profundamente por ambas as narinas. Imagine que o vento sutil percorre os cursos dos canais laterais até a junção. À medida que você expira lentamente, o vento sutil sobe pelo canal central, limpando do canal a ignorância e a dúvida que são liberadas através da coroa e se dissolvem no espaço. Repita isso por 3 respirações.
Sinta que o canal central torna-se cada vez mais claro, luminoso e aberto. Ao concluir as 9 respirações, leve a atenção clara ao sentimento de abertura no seu corpo. Respire suave e normalmente. Descanse na consciência aberta. E aí, não sei se foi a primeira vez que vocês viram essa instrução. É o bom, se foi a primeira vez, o bom é que vocês assistam com calma depois toda a instrução, porque antes de começar a fazer, ele mostra a visualização que a gente devia estar fazendo. Então, é bom olhar primeiro para a gente ver, depois a gente fazer. Quando a gente estiver dominando a postura da mão, né, olhando assim é ruim porque a gente vê o contrário. Aí a gente tende a ficar confuso. Aí, qual é o lado direito, o lado esquerdo? Não. Sempre começa pelo lado direito, fechando a narina direita, inspirando pela esquerda, e vai, depois troca e limpa a narina direita. Depois faz a mesma coisa 3 vezes. Aí vai fazer agora a limpeza do canal esquerdo, começando com a mão esquerda. Sempre assim, o canal que está limpando é o canal da mão. Então, é o canal que você vai expirar depois. Mas só que você inspira pelo contrário primeiro, né? Para expirar pelo que vai limpar. Então, aí é só para vocês olharem com calma e fazer. O que é que vocês acham assim? Já tinham ouvido falar? Já tinham experimentado? Alguém quer compartilhar alguma coisa dessa prática, especialmente? Flori, o primeiro, então, a gente prende, a gente com a mão direita vai prender a esquerda e vai limpar o lado direito. A gente é assim, você primeiro prende a narina direita, porque você vai inspirar primeiro. Só você precisa entender. O movimento de limpeza nessa instrução é quando você expira, certo? Esse é o movimento de limpeza, é quando você expira pelo canal. Então, você vai inspirar pelo canal contrário. Então, se eu vou limpar o canal direito, eu fecho o canal direito, inspiro pelo esquerdo, aí, ou seja, entra a energia de pureza, a energia que ele vai estar simbolizando a energia verde entrando. Se vocês olharam o vídeo, vocês vão ver a animação que mostra como é que o ar vai entrar, e você imagina que o ar está entrando. Entra pela narina, verde, passa pelo canal, desce, aí vai lá no encontro. Quando ele encontra a energia que entrou pela sua respiração, encontra a base do canal que vai ser limpo, a gente então fecha, a gente abre, fecha a outra narina, porque a gente vai abrir a narina que vai ser limpa. Aí a limpeza vem de baixo. Você imagina que está vindo de baixo, ou seja, essa luz que a gente inalou de sabedoria, ela que vai limpar o canal, desde a sua base até a saída do ar. Então, a gente só precisa visualizar, porque é importante que a gente una o movimento com a visualização, entende? Porque a visualização é que vai fazer o processo de conexão do nosso corpo sutil, da nossa consciência. Então, a nossa consciência está sendo conduzida para esse processo de acessar nossos padrões sutis de energia e liberar esse padrão. Conscientemente, eu imagino, eu posso até imaginar, antes de fazer a prática, o legal é você imaginar que você faz as preces de refúgio, bodhicitta, como a gente fez, aí a gente está na frente do nosso altar, ou então está na frente de uma imagem do Buda, e a gente imagina, então, que a gente está recebendo as bênçãos, pode imaginar que está recebendo a bênção de Tara, ou de Guru Rinpoche, então, é como se ele estivesse soprando essa sabedoria para nós, e a gente vai inspirar essa sabedoria, que aqui nessa instrução está na cor verde. Outras práticas, a gente imagina uma nuvem de luz azul, como se fosse o céu. A gente vai inspirar essa luz azul, mas não importa. O importante é a intenção. Eu estou recebendo as bênçãos de sabedoria. E com essas bênçãos de sabedoria, aí eu vou conduzir a minha consciência claramente para o meu corpo sutil, para eu liberar
aquele padrão. Claro que, qual é a melhor forma da gente fazer essa prática? A gente está sentindo a energia. Eu estou com raiva. Então, o melhor momento de fazer é quando você está com raiva. Porque você vai trabalhar diretamente com o padrão que tá manifestado no teu corpo. Entende? Quando eu tiver com apego, com fixação, aí é o melhor momento de fazer a purificação do canal do apego. Quando eu estou confuso, com dúvida, minha mente, assim, não consigo, estou em dúvida, estou, sabe, confuso, incerteza. Aí é o melhor momento de purificar o canal azul. Entende? Porque a gente vai estar trabalhando, gerando consciência. O padrão está manifestado, está ali. Que é o padrão karma, a gente não faz esforço nenhum, ele vem. Agora, a gente vai pegar a intenção e a consciência e vai trabalhar sutilmente com esse padrão. Aí eu vou mostrar uma animaçãozinha, só para a gente ter uma ideia da aplicação dessa prática. Como é importante. Aí fizeram uma animaçãozinha de 4 minutos e a gente vai ver aqui juntos. Assim. Eu já mandei para vocês isso em outro momento, mas agora talvez a gente esteja olhando com atenção mesmo. Assim, né? Então, vamos mostrar aqui essa animaçãozinha, que seria... desculpa, eu tenho que trocar aqui, só um minuto. Tenho que ir lá trocar. Vou deixar aqui... Agora. Deixa eu voltar para o Zoom. Aí vamos ver agora como se fosse mais ou menos a utilidade dessa prática. Qual é o melhor momento de fazer? Quando a gente está sentindo os venenos mesmo, assim. Então, vamos lá. Canal branco, a versão, raiva.
Ah, desculpa, estava fechado meu microfone. Então, viram aí uma aplicação bem prática, assim, dos padrões de energia. Quando a gente está com o padrão, é a melhor forma. Se a gente tem familiaridade com essa prática, e a gente já experimentou, é claro que é bom que a gente treine. Comece o dia, um dia que a gente se lembrar, vou fazer 9 respirações, já estou meio assim, vou fazer 9 respirações, para se conectar antes de começar a ter a prática. Isso traz até consciência. Você trabalha com um nível sutil do teu corpo, da tua energia, da tua mente, fazendo essa prática, antes de começar a tua prática de meditação. Esse é, por exemplo, o Nondro, quem está fazendo o Nondro, é preliminar para começar a prática de Nondro das 9 respirações. Entende? Trabalhar com o corpo sutil primeiro, equilibrar o corpo sutil. E aí, quando a gente tiver com o bicho pegando, como foi o caso aí da animaçãozinha, né? Ele deu uma animaçãozinha do bicho pegando na aversão, bicho pegando no apego, e bicho pegando no medo, na confusão, né? Que ele apresentou à noite, os pesadelos que ele estava tendo ali à noite. Então, a gente deveria usar, e é muito poderoso, porque a gente vai trabalhar direto com o padrão de energia. Entende? A gente não está pensando, mente, elaborando, sem história nenhuma. É direto com energia. Direto com energia. Aí tem consciência, intenção e energia. Aí a gente muda o padrão da energia completamente. Completamente. É uma cura. É uma prática de cura muito profunda. Tem um livro do Tenzin Wangyal Rinpoche só falando, explicando essas 9 respirações. É o corpo, despertando o corpo sagrado. Então, é muito profunda essa prática. Se você for olhar de forma muito profunda, é uma prática de cura. Poderosíssima. Poderosíssima. Certo? Então, nessas práticas do Tantra, é super importante a gente trabalhar com... A gente vai ter que trabalhar com esse corpo. Nós estamos trabalhando com o corpo de energia. Está representado pelos canais, pela energia, pelo lung, pela energia que está circulando no nosso corpo, e pela que ele chama esfera de luz, que seria a nossa, pela própria consciência. Oi, Cris, quer Flori, falar? Oi. desculpa. Cris, depois Não, Paulo. eu já fiz essa prática há muito tempo atrás e eu tinha esquecido, né? Uhum. E ela, nossa, é tão importante, né? Em Muito vários importante. momentos do dia. Muito importante, muito importante. É uma prática muito poderosa. Se a gente realmente se abrir para ela, compreender a profundidade que ela tem, é como o Tantra, tudo muito direto com o padrão de energia. O Tantra está trabalhando direto com o corpo sutil. Entende? Então, oi, Ana, ou Paulo. Paulo. Bom, primeira pergunta muito básica. Esses canais, isso tudo não tem a ver com anatomia, né? É só Tem uma um outra... pouco. Tem uma dimensão sutil. Segundo, a gente vai ver o vídeo do Mingyur Rinpoche, ele faz um paralelo, assim. Mingyur, inclusive, ele tem feito diálogo, né, com cientistas, ele tem se colocado à disposição, ele tem sido examinado, né, tem sido cobaia, né, dos cientistas no estudo do cérebro, da meditação, dos impactos da meditação no cérebro. O Mingyur Rinpoche está bem junto, assim, bem próximo dos cientistas, né? E ele, nesse vídeo, ele faz uma pequena correlação. Eu não vou te dizer assim, eu não sei porque eu não tenho esse estudo, eu não tenho essa compreensão aprofundada, mas tem ligação com as nossas glândulas, com os nossos com os neurônios, com os neurotransmissores, tem um pouco de correlação, assim. É que aí eu acho que eu vi uma frase Os muito solta que eu queria nervos, sim. confirmar com você, que é assim, que a ligação entre a nossa consciência e o nosso corpo é através da respiração. Do corpo de energia, né? Corpo de energia. A gente vai ler aqui um texto, eu trouxe um trechinho da Francesca Fremantle, daquele livro Vazio Luminoso, aquele capítulo que eu peguei o padrão tríplice, né? Da nossa dimensão, né? Nós temos sempre essa dimensão tríplice, tanto de confusão como de sabedoria, né? Os 3 kayas, né? O corpo falimente, o corpo sutil, meu grosseiro, sutil e muito sutil. Então, a gente está sempre no Dharma trabalhando com esse padrão tríplice, né? E a gente vai ler agora o trechinho onde ela fala do corpo Vajra, da fala Vajra, da energia e da mente Vajra, rapidinho. E depois a gente vê o Mingyur Rinpoche, tá bom? Só para a gente se conectar com quem ainda não teve quem está chegando, só para a gente se situar um pouquinho. O Tantra está nos ligando com esse corpo sutil. Não está mais trabalhando apenas no nível grosseiro.
O grosseiro e sutil. Depois o Dzogchen e Mahamudra vão dos grosseiro, sutil e muito sutil, vai direto para o muito sutil. Né? Mas a gente, através do Tantra, está se aproximando do muito sutil. Né? Então tá, deixa eu colocar aqui o texto para a gente estar junto aqui, que aí a gente tem vem uma luzinha. Aqui. Então, é o capítulo 9 do livro Vazio Luminoso, da Francesca Fremantle. Ela foi aluna do Trungpa Rinpoche, simplesmente. E esse livro aqui, Vazio Luminoso, é o ensinamento que ela traz, né, todo o ensinamento que ela recebeu do Trungpa sobre o livro tibetano do Viver e do Morrer. São os ensinamentos para o bardo do viver, para o bardo do morrer, né? Morte, pós-morte e renascer. Então, esse livro é bem interessante. Assim, já está esgotado, mas se encontra por aí. Bem profundo, assim. Então, vamos lá. Então, nesse livro, ela tem esse capítulo 9, que ela fala o padrão tríplice do caminho. Eu vou ler só essa introduçãozinha, para depois a gente ir lá vai pular direto para o corpo falimente. Quer consideremos o mundo ao nosso redor, nossa própria natureza, ou a natureza dos seres iluminados, constatamos que nada existe em uma condição estática. Então, a vida, ela está assim. Na verdade, nós, agora aqui, esse corpo grosseiro está ligado ao corpo sutil, está ligado ao corpo muito sutil. Só que a gente não está reconhecendo, mas está tudo ligado. Né? Ele diz, então, quer consideremos o mundo ao nosso redor, nossa própria natureza, ou a natureza dos seres iluminados, constatamos que nada existe em uma condição estática. A vida é um processo dinâmico e contínuo de aparição e desaparição. A realidade não é apenas o mundo dos fenômenos, apenas o que quer que apareça. É também não aparição, potencialidade. Que é quando os mestres dizem, é o espaço vivo, o campo de todas as possibilidades. É o campo de todas as possibilidades. O Dharmakaya é o campo de todas as possibilidades. É um espaço, não é um espaço, é um espaço grávido. Eles gostam de dizer assim, né? Pleno de possibilidades. Então, isso é o vazio, a dimensão aberta da realidade, onde tudo é possível acontecer, né, nesse sentido. Entre esses dois polos existe um terceiro estado, o fluxo de energia que os liga e os une. Então, da realidade aparente e do espaço de potencialidades, tem um intermediário aí, que é o fluxo de energia que une essas duas dimensões. O nível mais alto ou mais profundo é o vazio, a essência de todos os fenômenos, esse espaço aberto de possibilidades, né? O nível intermediário é a energia pela qual o vazio se comunica e se revela. O nível mais baixo ou mais externo é a matéria, a manifestação real da forma física. A essência, está ligado a esse espaço, né, vazio, né, muito sutil, é invisível. A essência é invisível, completamente além das esferas dos sentidos. Um estado de unidade e simplicidade, que é para onde a gente está caminhando. Para a realização, a gente está caminhando para esse lugar, desse estado aberto, pleno de potencialidades, que é a essência, mas que está além das esferas dos sentidos, né? Da mente conceitual, né? E é um estado de unidade e simplicidade. A matéria é multiplicidade e diversidade, perceptível aos sentidos físicos. A energia que flui entre eles partilha de ambos. Pode ser descrita em termos dos reinos dos sentidos, embora não esteja contida dentro dele. Então, no tanto, a gente vai se aproximar desse corpo de energia, certo? Então, vamos observar o funcionamento desse padrão triplo em 3 áreas diferentes, que é o capítulo todo, ela vai falar sobre isso, né? Primeiro, o Trikaya, ou as 3 dimensões do estado desperto, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. E aí, disso vem o Svabhavakaya, que é a união dos 3 kayas, e o Vajrakaya, que é o corpo da realização completa, né? Mas aí, na verdade, tudo tem a ver com os 3 kayas, né? Aí, segundo, um outro padrão é o corpo, a fala e a mente dos seres viventes comuns, agora aqui o nosso caso, né? E por último, que é exatamente esse tópico que a gente vai ler agora. E por último, a tríade dos níveis grosseiro, sutil e muito sutil da existência. Que aí ela depois explica, que aí ela vai detalhar, quando ela vai detalhar o corpo sutil, ela vai detalhar toda essa parte de canais, chakras, bindos, fazendo um pouco de correlação com o corpo grosseiro, mas aí a gente não vai ler esse capítulo que é meio longo, certo? Mas está lá, capítulo 9, e esse texto está lá no nosso Drive. Eu digitalizei e deixei lá no Drive. Quem quiser ler depois, podem pegar lá, tá? Que é esse corpo aqui, capítulo 9, o padrão tríplice do caminho. Vocês vão ver lá.
Aí ela vai dizer, então, em adição existem ainda categorias de exterior, interior e secreta, sempre esse padrão tríplice, né? Conforme aplicado, por exemplo, aos 5 elementos da mandala. Todos esses grupos, padrões tríplices, são expressões do mesmo princípio. Portanto, existem muitas semelhanças entre eles. Que é a pergunta que o Paulo fez, né? Um pouco, né? Tem semelhanças entre eles. Podemos descobrir todos os tipos de correspondências e relacionamento entre eles, que é o que a nossa prática vai desvelar. Na hora que a gente começa a se conectar diretamente com a nossa consciência, toda essa dimensão toda a nossa manifestação, a gente vai encontrar diretamente. Não é nossa mente conceitual, mas ainda vamos encontrar enquanto experiência, né? Esses níveis, então a gente vai sair do nível mais grosseiro para o nível mais sutil. Aí a gente deu uma olhada quando a gente viu a primeira vez o Trikaya, mas agora a gente não vai focar aqui, né? O Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, que ela explica assim rapidamente. A gente vai para o corpo, fala e mente, aqui. Eu queria pegar esse aqui. Então, ele vai dizer, todo ser vivente também consiste em uma estrutura tríplice que reflete o Trikaya. Esses 3 aspectos são, todo ser vivente, como nozinhos agora, né? Nós temos uma estrutura tríplice que também se conecta com os 3 kayas. Aí qual é essa estrutura tríplice? São o corpo, a fala e a mente, conhecidos como as 3 portas. O karma é criado através da instigação dessas 3 portas. Nossos atos, está ligado ao corpo, nossas palavras, está ligado à nossa fala, e os pensamentos, que está ligado à nossa mente. Quando eles são transformados em instrumentos de consciência, em vez de confusão, tornam-se o corpo Vajra, a fala Vajra e a mente Vajra, ou seja, 3 portas para o despertar. Como, por exemplo, essa simples prática das 3 respirações de purificação, onde a gente vai tomar consciência do padrão kármico de energia e vai conscientemente liberar o padrão. Aí, quando a gente libera, nós estamos nos aproximando de transformar nossa energia numa energia Vajra, né, por exemplo, né? Energia do despertar, né? Então, uma pessoa desperta ainda tem corpo, tem fala e mente individual, mas não se identifica mais com o ego, com essa mente contraída, né? Com essa fixação, uma autorreferência. Não se identifica mais com o corpo, com a fala e com a mente. Então, a mente Vajra é inseparavelmente una com a mente de Buda, o Dharmakaya. A fala Vajra é sempre a comunicação do Dharma, o Sambhogakaya. E o corpo Vajra é a forma autêntica do Buda, o Nirmanakaya. Então, se diz que quando os seres atingem um grau de perfeição, de liberação, eles continuam se manifestando. O próprio Buda Sakyamuni se manifestou, os lamas, os mestres se manifestam. Então, o fato deles atingirem a perfeição, o corpo muito sutil, os 3 kayas, isso não impede deles gerarem a manifestação grosseira. Gerarem um corpo que tem fala e que tem uma mente, né, condicionada àquele corpo. Mas eles não estão operando baseados num senso de identidade com essas 3 dimensões. Eles estão baseados com o reconhecimento dos 3 kayas. Mas isso não, aí eles se manifestam de forma pura, né? Nesse sentido, né? Livres, né? Livres. Aí ela vai falar um pouco do corpo, da fala e da mente. E vai ser curtinho, né? Não é muito grande, não. Ela vai dizer, o corpo se refere à nossa manifestação física, né? O nosso aspecto visível, tangível do ser, correspondendo ao Nirmanakaya, aí quando essa manifestação é uma manifestação que tem que estar completamente desperta. Por exemplo, o Buda Shakyamuni, quando ele se liberou, aquele corpo dele se transformou num Nirmanakaya. Não era um corpo comum. Né? Então, a expressão, o corpo, então, seria a expressão exterior na forma material de nossa mente e energia. Então, porque a gente já viu também que, do ponto de vista do corpo, da fala e da mente, qual é aquilo que é primordial? A gente sabe que é a mente. É a mente que faz surgir, da mente é que surge a fala e da mente é que surgem as estruturas grosseiras. Então, ele vai dizer, então, o nosso corpo grosseiro é a expressão exterior na forma material de nossa mente e energia. Isso aqui é uma afirmação, mas a gente vai
Enquanto prática, a prática vai nos levar a experimentar isso, claramente. Essa confiança, ter essa certeza. Então, o corpo é o nível no qual as outras pessoas nos veem e no qual as vemos. O corpo contém todos os órgãos dos sentidos, através dos quais nos conectamos com o mundo externo. Interagimos com o ambiente através deles. A sensação se estende para fora em direção ao mundo. Portanto, de uma certa maneira, o ambiente também é parte do nosso corpo. Não estamos fechados dentro de uma parede sólida. E não existe barreira real entre o lado de dentro e o de fora. O corpo é a experiência total de nós mesmos, como seres físicos em um universo material. O corpo é a base do caminho espiritual. O cuidado, a atenção, que são o fundamento de toda a prática budista, começam com o corpo. Então, a gente vai trazer o nosso corpo para a prática, né? Também. Isso é super importante. Pelo fato de estarmos tão apegados ao corpo e tão identificados com ele, sofremos interminavelmente durante a vida e nos apegamos à existência, mesmo após a morte. E se diz que a gente ainda fica com a sensação de que está vivo ainda, com o corpo ainda e tal, né? Por meio da prática do cuidado, chegamos a perceber que ele é impermanente e não é o eu. Que a gente cuidar no sentido de começar a olhar de forma profunda para o nosso corpo, a gente vai saber que a gente não encontra um eu dentro do corpo. O corpo, a gente já fez essas investigações, né? A gente vai ver isso claramente. Então, a gente já vê que o corpo não é o eu. Com a prática, a gente vai soltar essa fixação da nossa identidade com o corpo, né? Então, por meio da prática do cuidado, chegamos a perceber que ele é impermanente e não é o eu. Ainda assim, essa percepção não diminui o corpo de maneira alguma. Ao contrário, ela nos fornece uma nova apreciação de sua verdadeira função. Está aqui como uma âncora para manifestar, para contactar os seres, entendeu? Então, é muito importante o corpo, né? Nesse sentido, da prática aqui. Aí, com a consciência, as impressões dos sentidos se tornam mais intensas. Na hora que a gente está chegando, trazendo mais consciência para o nosso corpo, além da gente perceber que ele não é a nossa identidade última, a gente também vai fazer o quê? Nossos sentidos se tornam nossas impressões dos sentidos se tornam mais intensas, os movimentos nossos se tornam mais graciosos e dignificados, e as ações mais habilidosas e eficazes. A gente começa a ter um comportamento diferenciado quando a gente começa a se conectar de fato com o que é esse nosso corpo, né, com a realidade do corpo. Tornamo-nos naturalmente mais sensíveis e compreensivos em relação ao ambiente físico, que a gente vai estar mais conectado, mais compreensivo da todas as implicações kármicas, vai estar mais cuidadoso com o que come, com o que faz, né, com o que a gente alimenta, né, no nosso movimento, né, no caso humano, né, a gente começa a ter um pouco mais de cuidado com o lixo, com os processamentos todos, né? Então, nossas ações também se tornam mais habilidosas e eficazes. Tornamo-nos naturalmente mais sensíveis e compreensivos em relação ao ambiente em nível físico, o que faz a ligação com os níveis de fala e mente, o que faz a ligação com os níveis de fala e mente, ou seja, como nos comunicamos e como pensamos a respeito do mundo. Então, a gente começa a partir do corpo, do cuidado com o corpo, da atenção ao corpo, a gente vai chegando mais, a gente vai modificando já também o nível da fala, né, a nossa interação com o mundo a partir da fala e os nossos pensamentos, né? Então, o corpo interfere na energia, que quer dizer, um pouco na energia e na mente, né? E o mesmo vai acontecer com... Eles todos se interpenetram, né? Então, do ponto de vista egoísta, o corpo parece nos isolar e nos afastar dos outros. A gente, dessa perspectiva egoísta, o corpo é como se fosse um isolamento, né? A parede da pele nos divide da atmosfera ao nosso redor e nos fecha em nossas conchas isoladas, do ponto de vista egoísta. Mas, de um ponto de vista desperto, o corpo é o meio de nos estendermos e tocarmos os outros. Por isso que os mestres por compaixão, eles se manifestam novamente, para poder chegar junto dos seres novamente, né? Então, ele é um instrumento através do qual desempenhamos as atividades do Nirmanakaya. Então, o corpo é muito importante, né?
corpo Vajra significa um corpo que é perfeito e indestrutível. Não sendo nenhum sonho egoísta de imortalidade pessoal, paradoxalmente, esse corpo Vajra, ele brota, esse corpo indestrutível, perfeito, não é o corpo que é imortal, de alguém que quer se tornar vivo para sempre, não é nessa perspectiva. Ele brota da consciência da irrealidade do corpo. Então, quando a gente está se aproximando de ficar claro que esse corpo não tem existência inerente, é que a gente está acessando o corpo Vajra, indestrutível. Entendeu? É nesse sentido. Não no sentido de imortalidade usual que a gente tem, né? De não morrer nunca mais, como os faraós, né? Querendo ter uma vida eterna no sentido muito grosseiro, né? Então, todo o universo material, tanto o corpo quanto o seu ambiente, aparece espontaneamente do vazio a cada instante. Que a gente vai ver que toda a nossa experiência está em estado de fluxo. Se a gente olhar de forma profunda, é isso que a gente vai ver. Mesmo aquilo que é mais denso, como ferro, a rocha, está em estado de fluxo. A gente não tem olho para ver, mas se a gente pega um microscópio bem potente, a gente vai ver que não tem nada sólido ali. Tudo está em estado de fluxo. Né? Assim é o nosso corpo, assim são todos os fenômenos. Ele está dizendo isso, né? Todo o universo material, ele está falando do corpo perfeito e indestrutível, o corpo Vajra. O corpo Vajra é esse corpo que não tem realidade inerente. É nesse sentido, né? Então, todo o universo material, tanto o corpo quanto o seu ambiente, aparece espontaneamente do vazio a cada instante, não tem solidez ou substancialidade. É indestrutível porque não existe nada que possa ser destruído. Como Trungpa Rinpoche o expressou, as coisas estão lá porque não estão lá. De outra forma, elas não poderiam existir. Então, as coisas só surgem porque elas são vazias de existência inerente, senão ela nunca se modificava nada. Nada poderia surgir e nada poderia terminar. Nesse sentido. Então, isso aí é a compreensão da vacuidade. E aí a gente tem que... É aquele conceito profundo lá do Prajnaparamita, que a gente tem que... Aí toda a Nagarjuna, todo o olhar profundo, né, para ver como é que a gente... A existência está ligada a categorias conceituais e não à realidade. Então, aí vem todo aquele estudo que o Lama gosta de trazer, Alan gosta de trazer, para furar as bolhas da nossa mente conceitual e que fixa a realidade, né? No Vajrayana, o método de transformar o corpo, a fala e a mente comuns em corpo, fala e mente Vajra é a prática da yoga da deidade. A yoga da deidade, essas sadhanas, né? Sadhanas onde a gente vai se imaginar ser a deidade, a yoga da deidade trabalha com todos os três aspectos ao mesmo tempo. Ela não traz necessariamente uma mudança exterior perceptível, mas é baseada em uma nova percepção de si próprio. Vai trabalhar usando imaginação, usando os canais, as energias e a própria consciência para transformar a nossa realidade. Certo? O meditante é a deidade central da mandala, e todos os outros seres viventes são deidades dentro dele. A morada é um palácio milagroso, e o mundo todo é um paraíso, a terra pura da deidade. Todas essas formas são feitas de luz, tão insubstanciais quanto um arco-íris, mas ainda mais vívidas e lindas do que qualquer luz já vista pelos olhos. Aqui ele está falando do processo da prática do estágio da geração, né? Quando a gente recebe a iniciação e adota uma dessas práticas como uma prática nossa da deidade, que a gente vai fazer prática de Guru Yoga, né? Da gente transformar nossa realidade grosseira em percepção pura e a gente realizar que toda a realidade é coemergente da nossa própria mente, na verdade. A gente vai chegar nessa coemergência. Mas, como a gente não acredita nisso, hoje nós estamos crentes na dualidade, operando a partir dessa crença, dessa dualidade, isso parece uma coisa ilusória. Né? Para fazer as práticas do Tantra parece uma coisa ilusória. Mas é porque a gente está completamente da perspectiva da dualidade, operando a dualidade, reificando a nós mesmos e o mundo. Mas a gente vendo, né, tendo as bênçãos da nossa prática, as bênçãos da sabedoria dos mestres, da realização dos mestres e da nossa própria prática, a gente vai vendo, a gente vai furando essa solidez, e aí a gente vai vendo que, na verdade, a realidade é
é lúdica, nós estamos construindo a realidade, nos construindo como seres sencientes, na hora que a gente também está se construindo como a deidade, é a mesma mente, mesmo processo. Então, se eu posso me construir como um ser senciente, eu posso me ver como a deidade. Só que a gente vai ver no final que ambos, a confusão, o samsara ou o nirvana, essa percepção pura, são manifestações da mesma base. É onde a gente está querendo chegar, nessa base, que é o Dharmakaya, no caso, né? Entendeu? Então, é um pouco isso o processo, né? Só para a gente ter uma noção, assim. Então, usar essas imagens na meditação é muito importante durante o estágio da criação ou da geração. Mas a coisa mais vital é ter completa confiança na realidade da deidade. Que aí a gente precisa estar preparado para essa prática, ter conexão com essa prática e ter uma noção do que está acontecendo. Como ele diz, o Tantra está baseado no Sutra e no Hinayana. Se a gente não tem essa compreensão do processo que está acontecendo no Tantra, o Tantra não faz sentido para nós. E não tem nenhuma compreensão da vacuidade, não faz sentido para nós. Né? Então, ele vai dizer, então, o estágio da geração do Tantra, da criação, essa meditação a coisa mais vital é ter completa confiança na realidade da deidade. Ela é, como a gente, né, imagina Guru Rinpoche na nossa frente, então é ter a realidade de Guru Rinpoche, clareza de que ele está presente no lama, no nosso altar, aqui agora, na nossa própria manifestação. Então, a gente vai vendo. Mas aí, quando a gente usa uma personificação, a gente fica meio confuso. Mas isso é só usado como meio hábil, mas, de fato, nós estamos nos aproximando do Dharmakaya, e do Sambhogakaya e do Nirmanakaya, né? Mas é um pouco assim. Então, usar essas imagens é isso, né? O mais importante é ter confiança no processo, né? Vamos chamar assim, na realidade da deidade, mas que está ligado com a confiança no próprio processo da prática. Que isso vai vir de um amadurecimento, certo? De um amadurecimento. Então, ela é a presença, no caso da deidade, né? É a presença real, viva do estado desperto, possuindo todas as qualidades dos 5 Budas. E a mandala inteira é impregnada com essas qualidades. No caso da prática do estágio da geração. Tudo que a gente visualiza, porque aqui a gente faz uma prática de Guru Yoga muito simples, mas na prática mais elaborada, a gente não só a gente visualiza todo o ambiente, como a terra pura da deidade, a deidade, depois é que a gente se conecta com todas as qualidades da deidade, com aquela simbologia toda, e depois é que a gente faz a fusão com a deidade, certo? Mas a gente tem que reconhecer, porque na hora que a gente está reconhecendo, na verdade, nós estamos cortando os padrões habituais da visão dual, da visão que reifica toda a nossa experiência, né? E estamos vendo a natureza viva do Dharmakaya, que dá sentido a tudo, é a mente que dá sentido a tudo. Na hora que eu olho para um conjunto de tábuas assim, assado, pregadas assim, de igual tá, esse processo de atribuir realidade é a mesma que a gente pega e olha e vê a deidade, de fato. Eu estou vendo, é um jogo que é um meio hábil que vai nos fazer acessar, na verdade, a mente que cria. Esse é o ponto, a realidade, né? Aí, e essa mente que cria é uma mente que tem todas as qualidades que estão expressas na deidade. Na verdade, assim, naquela simbologia toda, né? Lucidez, compaixão, sabedoria, paciência, né? Visão ampla. Então, quando a gente está operando a partir da dimensão última de Rigpa, da Dharmakaya, a gente vai ter todas essas qualidades. Por isso que a gente vê a deidade com as qualidades da deidade. Que, na verdade, é o que a gente vai ver quando a gente estiver repousando em Dharmakaya. É isso, né? Então, o sentido da presença, no estágio da conclusão, todas as formas se dissolvem de volta no vazio. Que aí, né, a gente tem o estágio de desenvolvimento, o estágio da criação, e depois o estágio da conclusão. Então, no estágio da conclusão, da completude, todas as formas que a gente criou se dissolvem de volta no vazio, de onde elas vieram. Isso corta qualquer apego, porque esse processo de fazer surgir as formas puras, na verdade, é como a mesma forma da gente pegar aquela luz e imaginar que é a luz de sabedoria que está cortando o padrão daquela energia que a gente está negativa, por exemplo, do apego, da aversão. É o mesmo processo. Na hora que eu estou visualizando o campo de sabedoria,
eu estou cortando a visualização comum, estou purificando a visualização comum, de dualidade, de ver toda a confusão, de ver eu aqui, os outros lá, e toda a confusão. Então, aí ela vai dizer, então, no estágio da conclusão, todas as formas se dissolvem, que a gente visualizou, e volta no vazio. Isso corta qualquer apego que ainda possamos ter a elas e nos previne de cair na armadilha de acreditar em sua existência substancial. Então, não tem nenhuma deidade em nenhum lugar. Não é esse o ponto da prática, certo? Mas eu faço surgir a deidade. Esse é o ponto da mente que cria a realidade. Né? Então, e eu faço surgir de tal forma que eu sinto que ela está presente de fato. Mas, na verdade, o que eu estou vendo fora é o que eu estou acessando dentro. Na verdade, eu estou despertando a própria mente de sabedoria em mim mesmo, né, nesse sentido, né? A minha própria experiência. Então, o sentido da presença continua, quando a gente faz essas práticas, né, do Tantra, tanto de geração como de completude, a gente levanta ainda com esse sentido de presença, da deidade, né, da sabedoria. Então, o sentido da presença continua na vida diária, transformando gradualmente as nossas percepções e o nosso relacionamento com o mundo. Tem uma coisinha aqui no chat. Ah, Lúcia, né? Tá bom, Lúcia. Acho que ela já foi. Então, tá bom. Então, vamos para a segunda etapa? Só para a gente ter uma noção, né? Agora é menorzinho, mais rápido. Flori, Oi, querido. Deixa eu voltar aqui. a gente poderia considerar que a prática de deidade é, de uma certa forma, um sonho lúcido? É um tipo de sonho lúcido, exatamente. Né? É. Porque quando eu estou num sonho que não é lúcido, eu estou numa determinada realidade lá compartilhada e que eu estou lá para dentro e tal. Isso. Eu acordo, eu falo... No sonho lúcido, você está moldando completamente a realidade, sonho lúcido. Isso. Então, no caso da prática de deidade, você está moldando, porque você sabe que aquela deidade é que nem você, até que no final você se dissolve com ela. Exatamente. Então, exatamente. Você não está como num sonho não lúcido, em que a gente está num determinado contexto, em que você não sabe por que você apareceu naquele contexto. Você só interage em forma de energia com ele. Isso. De gostar e não gostar e tal. Isso. Eu acho que deve ser, né? Então você também acha isso. Isso. E poderia Agora ser precisa... uma analogia a um sonho lúcido. Pode ser uma analogia. Agora, tem todo um processo... Na vigília, né, nessa prática funcionar, tem toda a questão de bênçãos, na parte de energia, da confiança, tem todo um processo aí, que não é mente conceitual. Se for só mente conceitual, a coisa não vai funcionar. Então, assim, na prática da sadhana, por exemplo. Flori, se operam só mente conceitual ali... No sonho também a mente não é conceitual. Eu durmo, aparece algum sonho, aí eu tenho a mente conceitual dentro do sonho, atribuindo coisas. É a mesma coisa que você falou. Você olha um altar, você atribui ao altar uma energia que, se uma outra pessoa que não está acostumada com aquilo, e ele tendo um corpo humano, ele vai olhar coisas, mas não vai atribuir a mesma energia que você atribui ao altar. Aí tudo bem. Isso. Entendeu? Então, porque uma grande parte da nossa vida é energia, não é conceito. Com certeza, com certeza. Porque, na todos verdade, os conceitos têm energia junto também. Eu imagino que o fato de ter a bênção e tudo cria, entre aspas, um clima para que esse tipo de sonho possa se manifestar. E para que a gente possa romper o veneno principal, que é o autorreferenciamento. A identificação com o eu, esse egoísmo, vamos chamar assim, essa identificação que é muito entranhada, está além da nossa mente conceitual comum, é muito entranhado esse processo. Então, a gente vai precisar de muitas coisas para nos ajudar a romper esse padrão, muitas coisas. Aí vem prostração, bênção, né, tapa ali algumas bênçãos dos lamas, assim, do nosso contato, nossa fricção, né, com nossa relação com o mestre, com a sanga, com o próprio Dharma, porque não é fácil a gente se liberar do autocentramento, entende? Então, só para a gente ficar ligado, assim, que é um processo profundo. Mas, então, nesse sentido, para realmente a coisa funcionar, não pode ter mais um praticante visualizando alguma coisa. Porque exatamente. Enquanto tem um praticante visualizando alguma coisa, a gente começa meio... ainda está com uma... Na verdade, quando a gente faz o Nondo, fica claro o processo. A prática de Nondo traz todo um passo a passo da fundação, que, por exemplo, quando você vai fazer a primeira prática de Guru Yoga no Nondo, que seria a prática de Vajrasattva, na verdade, você faz a prática de Vajrasattva, a prática de Vajrasattva é exatamente a prática que vai fazer você
realizar a vacuidade desse senso de eu, dos 5 escândalos, do corpo, das sensações, das percepções, formação mental e consciência. Isso é digamos assim, a condição para você, de fato, começar a poder praticar uma Guru Yoga, de fato. Aí a prática de Guru Yoga vem a seguir da prática de Vajrasati, mas aí você começa já como Vajrayogini. Você já você não é o praticante comum, você é Vajrayogini. Você é o praticante que tem a realização da vacuidade. Que aí a prática de Vajrasattva te deu, se forneceu. Tu teve que se entregar àquela prática de Vajrasattva, tu teve que se entregar para o néctar. Digo assim, como é que é feito o processo assim, da prática, né? Você se entrega para o néctar do Vajrasattva. Imagina ele na tua frente, aquela luz poderosa, branca, né? Que seria o estudo do Prajnaparamita, o estudo do Madhyamaka, né? Isso é Vajrasattva. Você pode fazer com a mente conceitual, estudando, né? Penetrando, mas você pode fazer só com a prática tântrica, a prática, a prática mística. Vajrasattva está aqui, tudo aquilo que vem para sua cabeça, você imagina que é Vajrasattva. No banho, você é Vajrasattva te purificando da fixação com o corpo, com as sensações, entendeu? Então, isso te prepara para você realmente estar na condição de ser um praticante que vai praticar a Guru Yoga de fato, que é Vajrayogini, né? Ele tem a realização mínima, né? Pelo menos dos 5 skandhas, né? Ali. Certo? É bem legal, assim, o processo. A gente vai entendendo, né? É bem legal, assim, porque é uma coisa bem interessante, assim, né? Bem interessante. Então, deixa eu voltar lá para o texto, só para a gente concluir, rapidinho, agora é mais curto. Aí a fala, ela diz, como o Sambhogakaya, a fala é a dimensão da energia, comunicação e emoção. Ela une o corpo e a mente. Estamos acostumados a pensar em nós mesmos como corpo e mente, mas, em geral, ignoramos ou não nos damos ao trabalho de identificar esse terceiro aspecto de nossa natureza, né? No caso, a fala ou a energia. A fala não significa apenas palavras ou sons produzidos pela voz, que são apenas manifestações mais superficiais da fala. Ela também, a fala, se refere à energia emocional que abastece todas as formas de expressão. E também se refere à respiração, que é um outro aspecto da energia vital. Então, na hora que a gente está trabalhando com energia e com emoção, a gente está trabalhando com esse nível com esse corpo sutil, o corpo da fala, que é o corpo sutil, que liga o corpo grosseiro ao corpo mais sutil, que é a mente, o corpo, né, que é a consciência. Assim. Então, ela também se refere à energia emocional, que abastece tanto as formas de expressão, né? Eu já tinha lido isso aqui, né? E a respiração, que é um outro aspecto da energia vital. Muito bem. Então, a voz depende inteiramente da respiração, no seu sentido usual. Se você não respira, você não consegue falar, certo? Primeira coisa, tanto que os cantores trabalham com respiração, com diafragma, né? Para poder cantar bem, não sei o quê, não sei o quê. Ele vai dizer, a voz depende inteiramente da respiração no seu sentido usual, né? De produzir som. Mas qualquer forma de expressão criativa, seja qual for o meio utilizado, depende do fluir da nossa inspiração ou energia. Então, essa dimensão sutil, um movimento. Por isso que está ligado a lung. Energia, a palavra em tibetano é lung. Está ligado a vento, movimento, inspiração, um movimento sutil. Então, dizemos que encontramos a voz, entre aspas, né? A gente diz assim, encontrei minha voz. Encontramos a voz quando descobrimos como expressar o que realmente queremos comunicar através de palavras, arte, né, dança, música, ou qualquer outro meio. Então, comunicação é a essência da fala, tanto entre mente e corpo, quanto entre cada indivíduo e o mundo exterior. Assim como o sentido do corpo inclui o ambiente, então, assim como o sentido do corpo inclui o ambiente, também, né, faz parte do corpo, a fala inclui todos os sons do mundo. Comunicação é um processo de mão dupla. Estamos continuamente recebendo mensagens de tudo ao nosso redor e respondendo a elas ao enviar mensagem de todas as maneiras. Então, ligado à comunicação, né? mais sutil, né, esse processo da fala. Não é só fala, som grosseiro, né? Então, embora a fala seja um conceito mais abstrato do que o corpo, estamos igualmente apegados à sua aparente realidade e acreditamos nela tanto quanto no corpo.
né, do ponto de vista da nossa experiência convencional, a gente acha que a gente fala, a gente se comunica, a gente diz o que a gente pensa, então a gente tem uma conexão tanto forte com o corpo, como também com a nossa expressão verbal, com a nossa fala, né? A despeito da evidência de sua precariedade, né, a fala não tem uma existência inerente, não tem nada grosseiro, é só um som, né, que se vai, não sei que você grave, guarde, né, mas a fala é uma coisa sutil, né, pela própria natureza dela. Então, a despeito da evidência de sua precariedade, confiamos nas palavras para transmitir pensamentos e acreditamos nelas para exprimir o que pretendemos. Ou seja, é uma experiência importante nossa, na nossa vida, a fala. O que a gente diz, o que a gente ouve. A gente pode sofrer muito por algo que a gente ouviu, né? Por exemplo, né, uma ofensa que a gente ouviu, a gente pode sofrer muito, carregar aquele peso só por conta daquela fala, né? Sentimos que o que falamos brota de nossa verdadeira natureza e confirma a nossa existência. Então, ele está falando dessa experiência que a gente tem como fala, né? O sentido Vajra da fala, por outro lado, ele se desenvolve a partir da conscientização do vazio inerente dela. O espaço ao redor das palavras, ou o silêncio que envolve o som, a amplidão de onde a comunicação surge, a ausência do ego em sua base. Então, todas essas, ele está descrevendo aqui, são experiências que a gente começa a conectar, quando a gente começa a olhar de forma mais profunda, como a gente começa a olhar de forma mais profunda o corpo, a gente começa a olhar de uma forma mais profunda a fala, a gente vê, na verdade, né, chegando próximo do sentido Vajra da fala, né, a gente começa a chegar próximo do silêncio, do espaço de onde surge o som. Então, a gente começa a ouvir o silêncio, não só o som. Né? Porque se não tivesse o silêncio, não teria como haver som, né? A gente vai ver que tem som entre as notas, tem pausa entre as notas para poder fazer a melodia. Então, a gente começa a ver o silêncio, de onde surge a fala, né? A gente começa a ver o aspecto mais sutil da fala, né? Vamos chamar assim. E aí a gente vai ver que a fala também não tem identidade inerente, nós não somos essa fala, não é um alguém. A gente vai ver a ausência de ego que não tem na fala. Então, a palavra é poder criativo, o poder do mantra. No princípio fez-se o verbo, né? Já diz os Gênesis, né? Então, a palavra é poder criativo, poder do mantra. Todas as línguas são sagradas, não apenas o sânscrito. E qualquer palavra ou som pode ser percebido como um mantra. Se simplesmente escutarmos sem expectativas, ouvindo o vazio por trás do som, podemos nos tornar sensíveis à sua qualidade interior e à mensagem que ele carrega. É a música do não ser e do despertar. O poeta Milarepa é muitas vezes retratado com uma mão em concha junto à orelha. Ele é retratado assim, ouvindo o som, o silêncio, né? Tipo assim, né? Toda fala, à medida que ele vai dizer, escutando intencionalmente suas próprias músicas, à medida que surgem de seu vazio e silêncio, como se ele ouvisse o Dharma, a sabedoria que surge de você se conectar com o vazio, com o silêncio, tudo surge dali, né? Nesse sentido assim, né? Então, se a gente começa a se conectar com o silêncio, com a fonte da fala, a gente se aproxima da fala Vajra, da sabedoria, né? Que é o poder do mantra, né? A fala tem um poder muito, muito grande, assim. Toda fala pode se tornar a poesia do Dharma, quando ela flui daquele sentido de espaço, né? O próprio Dharma é isso, a expressão criativa do Buda, para nos ajudar, para conduzir os seres para a iluminação de novo, né? Para eles perdidos na confusão. Né? Dharma vem a partir ele se levanta e fala, né? Comunica o Dharma. Então, a transformação da fala comum em fala Vajra é realizada pela recitação de mantras. Mantra não é apenas uma prece ou invocação, é a própria deidade. É a presença viva da deidade no som, assim como a imagem visual é a sua presença viva na forma. Mantra é também a própria fala da deidade,
a palavra de poder que executa as ações iluminadas da deidade. Por isso que os mantras, eles têm um poder associados a eles, por isso que não se traduz mantras. Os mantras são ditos como eles foram lançados, assim. Então, a gente mantém o poder daquela expressão, daquele som, né? Mantra é a própria fala da deidade, né? Então, como as formas visualizadas, o som do mantra se dissolve de volta para o vazio ao final da meditação. E vai ter um momento na meditação né, do estágio da geração que a gente se conecta com o mantra, né? A gente está visualizando a deidade, aí a gente começa a entoar o mantra, faz 108 vezes, 10, 1 mala, 2 malas, 3 malas do mantra. Mas depois tem uma hora que você vai silenciar. Então, na hora que a gente está visualizando a deidade está ali. Na hora que a gente está entoando o mantra, o mantra também é a deidade. Mas aí, quando a gente vai para o estágio da completude, a gente solta a visualização e solta o mantra no silêncio. Né? Então, como as formas visualizadas, o som do mantra se dissolve de volta para o vazio ao final da meditação. Utilizando essa prática, aprendemos a experimentar tudo o que dizemos e tudo o que ouvimos como mantra, ressoando, ainda que vazio, como um eco. Então, a gente começa a... Por isso que os mestres começam a ter um poder também, assim, porque a fala deles começa a surgir do silêncio, desse lugar de sabedoria. Aí, então, os mestres começam a ter esse... imantar a linhagem, assim, a linhagem se conecta, se mantém imantada por conta do poder que vem também da fala, né, dos mestres, né? Que eles escrevem, do que eles sintetizam, da forma de expressar, que é muito poderosa, clara, que atinge os corações. Então, isso vai tornando imantado, assim, né? Mas isso vem de onde? Da mente de sabedoria. Quando a gente começa a acessar a mente de sabedoria, é como se a nossa fala se transforma nessa fala de poder, que ela vai vindo do lugar de sabedoria, né? Por fim, a mente, que é pequenininha, está terminando. A mente é o aspecto invisível de nossa natureza, né? Nossa natureza grosseira aqui. É a fonte da fala e do corpo. Ela não é apenas intelecto, ou seja, pensamentos, é também coração e mente, em unicidade. É nossa consciência, são nossas percepções, sentimentos e reações. Por isso que fala que é coração. Coração está ligado aos sentimentos, né? Essa energia das emoções, assim, emocional. Então, nossa consciência, nossas percepções, sentimentos e reações. Assim como a vaga corrente subterrânea de pensamentos que flui e reflui continuamente. As sensações se originam no corpo, mas é a mente que as experimenta. Então, já tem uma conexão aí. Emoções, sentimentos começa no corpo, as sensações, mas aí é a mente que experiencia. Então, sentimento está ligado à mente, sensação está ligada ao corpo, mas sentimento está ligado à mente, porque tem um viés de interpretação, tem um pensamento ligado ao sentimento, né? Tem uma interpretação ligada, por isso que a pessoa sente, né? Então, o sentimento está ligado à mente e a sensação está ligada ao corpo, mas eles se conectam, né? Dizemos que as emoções vêm do coração, mas é a mente que está ciente delas. Pensamentos, ideias e conceitos de todos os tipos são como ondas, surgindo e sumindo na superfície do oceano da mente. Todos eles, não importa quão poderosos possam ser, quão fortemente exigem nossa atenção, os pensamentos, né? Eles são apenas tipos diferentes de atividade mental. Juntos, eles se dissolvem de volta no vazio do Dharmakaya, que é o espaço da nossa mente. Em nossa condição comum, confusa, o que chamamos de mente deveria, na verdade, ser chamado de falta de atenção. Mas, quando a confusão é clareada, a mente é revelada como percepção direta e intuitiva, a inteligência do coração. É por isso que o significado da palavra sânscrita chitta abrange ambos, coração e mente. Mente e coração, né? Chitta quer dizer mente e coração. E porque o lugar da mente é no coração, como veremos. Que aí ela vai explicar lá, quando for explicar o corpo sutil, para ver o chakra, blá, 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 a mente está ligada ao chakra que está na altura do coração aqui, né? Nesse chakra aqui central. Aqui é onde fica a mente, não aqui, como a gente acha que normalmente. A gente não diz eu, a gente diz eu. Tá no centro do peito, assim, né? Não é no coração, mas é no centro do peito, no chakra, na altura do coração, né? Centro do peito. Então, o primeiro passo na meditação é acalmar a mente, a gente lidar com a mente, né? A primeira coisa é acalmar os pensamentos, um monte de coisa que tem, né? Então,
que é shamatha, né? Então, podemos começar a conquistar a percepção interior de sua natureza. A mente é como o espaço. Na amplidão e na claridade da verdadeira natureza da mente, todos os pensamentos surgem e desaparecem, não deixando nenhum traço, como pássaros voando através do céu. Quando a gente começa a olhar, né, as práticas que a gente vai agora olhar para a nossa mente, o que a gente vai ver? Esse espaço onde surge e cessam os pensamentos que não têm origem, localização e nem destino. São como nuvens que surgem e desaparecem no céu, não vêm de nenhum lugar e não vão para nenhum lugar. Assim são os pensamentos na nossa mente. Então, apoiando-nos nesse estado de atenção agora, a gente está praticando, olhando para a mente, né, revelando a nossa própria mente, apenas o deixamos chegar e partir, não nos fixando em qualquer conceito ou nos agarrando a qualquer pensamento ou sentimento. Apenas o céu claro permanece. Essa é a indestrutível mente Vajra. Então, quando a gente começa a praticar a meditação e começa a se aproximar do espaço de onde surgem os pensamentos, as emoções, e nós estamos nos aproximando da mente Vajra, da natureza da mente, né? Da mesma forma que a gente vai fazer com o corpo, que a gente vai fazer com a fala, agora a gente vai fazer com a própria mente, né? Então, apenas o céu claro permanece. Essa é a indestrutível mente Vajra. A prática da yoga da deidade fornece as condições para que essa experiência se aprofunde e se expanda até a sua máxima capacidade. Também na prática do Tantra, a gente vai estar praticando, reconhecer o Dharmakaya, que é o espaço da mente de onde surge a própria deidade. De onde a própria deidade surge, né? Então, a mente, que a gente vai ver que a deidade é uma construção da mente. De onde surge a deidade? O espaço, que é a nossa base, né? A gente vai chegar na própria prática da deidade, chega no Dharmakaya também. Então, a mente do meditante se torna una com a mente da deidade, o estado desperto. Quando você a deidade se dissolve em você, depois você se dissolve no espaço, o que sobra? Sobra só a Dharmakaya. Aí você vai realizar que tanto você, tanto o mundo externo, como a deidade, tudo são manifestações do Dharmakaya, né? Então, a partir desse estado, a sensação de relacionamento e comunicação no reino da fala Vajra e a sensação de presença e realização de ações no reino do corpo Vajra fluem de forma espontânea e sem esforço. Então, a gente começa a ter uma percepção pura, a gente levanta como o corpo Vajra, com a mente Vajra e com a fala Vajra, né? E aí a nossa experiência de mundo muda completamente. Nossa e do nosso mundo, né? Ela vai concluir aqui dizendo, nas palavras de Trungpa Rinpoche, que foi o mestre dela, né? Ele diz, no nível tântrico, a experiência positiva da não existência, ou seja, a compreensão do aspecto da vacuidade luminosa, né? Acontece quando a mente está completamente sintonizada nas possibilidades mágicas da vida. No nível da mandala Vajra da mente, mexericos subconscientes ou a contínua tagalerice de fundo e os comentários constantes dos pensamentos são completamente eliminados. A mente está completamente aberta, está repousando na consciência primordial, repousando em Rigpa, que é esse espaço aberto, livre, quieto, luminoso e potencial, assim, né? Que é todo pleno de qualidades. Então, no nível Vajra, essa experiência Vajra, nessa mente completamente aberta, essa experiência Vajra da mente cria uma celebração contínua ao lidar com a vida de forma direta e simples. No nível Vajra da mente, toda situação acontece muito simplesmente, por si só, e a mente se relaciona com o que quer que surja de maneira muito simples. Então, o ser de sabedoria, ele vive em simplicidade, nesse sentido de que ele vê a natureza da realidade como ela é, então ele não tem nenhuma confusão mais. Então, ele se relaciona com o mundo como ele é, a realidade como ele se apresenta, né? Então, era isso aqui que a gente trouxe da Francesca, só para a gente se situar um pouco, né? Na prática do Tantra, a gente está partindo do aspecto grosseiro, indo para o aspecto sutil, e muito sutil, né? Então, na prática do Tantra, a gente está trabalhando já com aspectos sutis, para a gente realizar o muito sutil, né? No caso, os 3 kayas. Os 3 kayas. Então, vocês aguentam mais um videozinho de 6 minutos, Domingo Rinpoche, falando um pouquinho como é que a
meditação transforma o cérebro? Só para a gente fechar, só para a gente bater o martelo nesse que a gente trouxe hoje. Então, vamos lá. Deixa eu colocar o Mingyur Rinpoche, deixa eu só mudar ele lá no... Sorry, eu ia fazer uma doidice aqui. Deixa eu fechar aqui 9 respirações. Ok. Então, vamos lá. O som está compartilhado. Vamos ver aqui. Como a meditação transforma o cérebro. A palavra cultura vem de um verbo latino, a palavra é latina. Deixa eu colocar nesse modo aqui que é melhor. How the meditation can change our body and the mind. So traditional, what we call our body is like horse and our mind is like rider. So body can influence our mind, mind can influence the body. So what is the body? Normally what we call prana, bindu, nadi. So nadi is the nerves, the channels in the body. And bindu is the cells, which is the moving inside the nerves, inside the channels. And the prana is the energy, which is the things that push to moving. Things are moving because of prana. So prana is energy. Like when we breathe in, is the gross level of our breath, is the gross level of prana. And then go to the lung and then entire body. And that helps like blood circulation, heart pumps, all these connect together interdependently. And the blood goes into the nerves, channels. So from the top of the head to bottom of the feet, has prana, bindu, nadi. So I have a lot of discussion with the neuroscience and what they call neurons. So neuron is like tree, so these are nerves, the nadi. And there's a neurotransmitters, that's the bindu, sometimes what we call top. Top is like cells. And then also there's a wave, the rhythm, there's electric charge. So these are the prana. So in the brain has all these things. So from the tradition, when we begin to meditate, all this prana, bindu, nadis are working. And normally what we call in the body, there's 3 layers of the body. So gross level of body, that what we can see, this is the gross body, and the subtle body. Like in the dream, you have body. That's called subtle body. And in the body, that subtle body is like the storehouse. Like people get trauma, and the trauma is stored in the subtle body. Or whatever we do, something good, like when we begin to meditate, and that meditation builds a habitual tendency, habitual memory, good habitual memory is stored in the subtle body, in our body. So then there's another one is the wisdom body, which is like beyond time and matter. So it's very difficult to understand. So what we call like, when we look at in the mirror, we can see our reflection in the mirror, and that reflection is kind of like form, but it's beyond time and matter. So that is the wisdom body or emptiness body. So first, when we begin to meditate, what happens? This gross level body changes, and that giving a lot of impact to the subtle body, the unconscious body or subtle body, or the body which is the storehouse, which is the memory store the memory, store the habitual tendency. So therefore, through the meditation, everything changes in our body. Everything transform with the awareness, with the love and compassion, with the wisdom. And in the past many years, I have been
working with the scientists, I'm guinea pig, like test subject. So during those time, I have a lot of discussion with many scientists. And what neuroscientists said, first they discover the neuroplasticity. So someone, if maybe 20, 25 years before, neuroscientist doesn't believe that brain has capable of change. So if you're born with unhappy, rest of your life with the unhappy. If you're born with a little bit anxious, that's the no hope, rest of life with a bit anxious. If you're born with a little bit angry and the rest of your life like that. But now they said, no, can change. So neuroplasticity. Then later they discover neuropathways. So the change makes new like highway in the brain. So highway of happiness, highway of loving kindness, highway of wisdom, highway of awareness. So that can transform in the brain. When transform in the brain, also throughout the body. And there's a recently discovered neurogenesis, even the gene expression changed by meditation. So therefore, if you're born with unhappy, no problem. You have hope and you can change, and especially through the meditation, easily change. Because when we meditate, what the scientists told me is, you can change your brain consciously, meaning you can change according to your wish. But normally our brain is always changing, but out of control, because environment forces us to change. The situation forces us to change. And different circumstances force us to change, even if we don't want to change. But through meditation, you can ask your brain to change, you can ask your mind to change. So that changing is the kind of like, has a lot of freedom. So hopefully through the meditation, and you can change your mind, at the same time you can change your body. So horse can help to change the rider, and rider can change the horse. The best is horse and rider walk together. Flori, está fechado o seu microfone. Abri aqui, obrigada. Então, ele é legal. Assim, ele falou rapidamente, ele falou o corpo grosseiro, o corpo sutil, como o corpo da consciência substrato, né? O corpo onde armazena todos os padrões kármicos e esses a anatomia dos canais ela é o que permeia a consciência substrata, né? A consciência substrata é sustentada, esse corpo sutil que é sustentado, né, por essa anatomia mais sutil. Mas o que a gente teve? No sonho, a gente tem os padrões kármicos, é a consciência substrata que está ali promovendo, né, os padrões kármicos, né, se movendo ali. E o corpo, ele vai chamar de corpo de sabedoria, né, que seria a consciência primordial, já Rigpa, a dimensão última da realidade, Dharmakaya, né? Que está além do tempo e do espaço. Ele fez uma analogia como é um corpo que aparece, mas ele pode aparecer, mas ele é completamente além de espaço, né, e de matéria, assim, né? Tempo de matéria, assim. Ah, Cristina, está na sua hora, né? Está bom. Vamos fazer só... Terminamos aqui. Já fomos no limite aqui hoje, não dá para a gente seguir mais, mas a gente segue no próximo encontro. Quer dizer, próxima semana é carnaval, tá? A gente não vai se encontrar, tá certo? Tá. Na próxima terça, só depois do carnaval. Sim, oi. Você disse outro dia que o Alan Wallace falou que os qualias estavam na consciência substrata, né? Os qualias... Eu diria, a memória também está na consciência substrata. O cérebro, na verdade, é como se fosse um hardware em que ela está sendo processada. Ele fala que sim. Já ouvi ele falar que sim. Está na consciência substrata, nesse corpo sutil. Não está na estrutura grosseira. Não está no grosseiro, não está no cérebro físico. Está no sutil. O físico é um processador. O cérebro seria mais um processador em que você tem correlações cerebrais, obviamente. Mas que, na verdade...
nesse corpo sutil que está armazenado. Eu sempre fico um pouco de dúvida o que seria realmente cerebral e o que seria, na verdade, num corpo mais sutil. Porque a gente não tem muita... Né? Normalmente, o mainstream da ciência só trabalha com cerebral. Com o cerebral é fonte de tudo, inclusive da parte consciente. Aí, quando você muda o pressuposto, às vezes não é tão fácil. Também no texto não tem como conversar com mudar o pressuposto de um lugar de onde gera esse pressuposto que a gente está contestando. Então, a gente tem que estar num outro lugar para contestar esse pressuposto, né? Então, é o que o Olama está fazendo, né? É o que o Olama está fazendo lá, está lá em retiro. E aí fazer inferências dentro do novo pressuposto. Porque, por exemplo, quando eu falo que, na verdade, a mente estaria muito mais no peito do que na cabeça. Eu também fico com dúvida, porque claramente eu tenho a sensação empírica de pelo menos a mente que está pensando e tal, ela está aqui na cabeça. Os pensamentos aí assim, mas mente e coração, ele diz, não é só pensamentos, é também sentimento. Então tem um aspecto de energia ligado à mente, uma energia sutil, aí não é energia do Lung, é energia sutil. Tem um aspecto de energia ligado a mente, intelecto, assim, os pensamentos. Tem um aspecto de energia associado ali, sutil. Aí esse lugar não está nesse centro, não é coração, é no chakra, esse chakra cardíaco, né? Mas não é o coração, né? Não é o coração. Porque, Flori, eu até posso imaginar que a nossa mente tem um aspecto não local. Né? Algumas pessoas já falaram que no processo meditativo é como quase que ele saísse do corpo, como se a consciência ou poderia estar em outra parte do corpo ou poderia estar no espaço e tal. Então, essa parte eu acho que até... Agora, eu não sei por que eu estaria no chakra do coração, eu não entendi muito bem que tipo de mente... Vamos investigar, vamos seguir perguntando. Que tipo de mente é essa que estaria no peito? Você vai falar, tudo com conjunto com as emoções. Sei lá, tem muita coisa que não dá para entender muito bem também, né? A gente vai levando o barco. Vamos indo, perguntando para os mestres. Então, vamos que a gente puder. Então tá, vamos fazer dedicação, queridos. Sim. Interessante que quando se faz um transplante cardíaco ou quando se tem algum acidente que mexe em alguma parte do cérebro, a pessoa continua sendo ela. Às vezes muda algum comportamento marginal, mas... Porque não é no órgão físico, é nesse corpo sutil, essa dimensão, tem um corpo sutil aí. Mas no Nalanda, o Geshe Dorje Dandu falava, a mente existe no tempo, mas não no espaço. É uma possibilidade para a gente raciocinar. São momentos de consciência, né? Nesse sentido, assim, momentos de consciência, né? Fluxo de momentos de consciência. Talvez ele quis se referir a isso. Então, tá bom, queridos. A gente vai ficar por aqui hoje. Chegou no nosso limite aqui. Tá bom? Espero que não tenha confundido a cabeça de vocês um pouco, mas trazer alguma luz para o Tantra. Nós estamos falando do aspecto do Tantra, que é um negócio meio misterioso e bem complexo, assim, né? Tá bom, então. Um beijo. Deixa eu pegar aqui a nossa prece para a gente finalizar. Aqui. Depois do carnaval já começa outro livro? Não, ainda não. Vamos seguir aqui até terminar. A gente não terminou. Falta ter um trechinho lá do livro para a gente finalizar. Tá bom? Então vamos lá, fazer a dedicação mais rapidinha hoje. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos fazer a prece de longa vida do Lama Alan Wallace, do professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, todos os nossos mestres. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos,
e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação e nunca soltar a nossa mão até a nossa iluminação completa. Vamos fazer a última prece de dedicação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Orgen Lama Drugyone Drowati Kyamalupa Dei Salago Pancho. Então é isso, queridos. Obrigada, Flori. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Lembrando que na próxima terça, tá? Bom carnaval, a gente não vai se encontrar na próxima terça. Tá bom? Eu aviso lá no grupo, só para lembrar. Tá bom. Beijo. Boa noite. Tchau. Bom carnaval.